noite, EJA1, sejam bem-vindos a mais uma aula remota. Hoje, quarta-feira, nossa aula de matemática, a gente vai continuar falando sobre os números. Na última aula a gente viu um pouquinho a diferença entre letras, algarismos, números. Hoje a gente vai trabalhar um pouco mais com números e algarismos, né? A origem, como aconteceu, como surgiram os números, como surgiu a contagem. Então a gente vai dar uma passada um pouquinho por esse início para a gente compreender um pouquinho mais, né, do porquê a gente faz uso de números, porquê a gente precisa fazer contagem. Há milhares de anos atrás, os seres humanos, eles não utilizavam números, eles não contavam. Vamos pegar um período bem antigo, onde as pessoas eram nômades, né? Ou seja, as pessoas não tinham uma morada fixa. Eles viviam, né, de um lugar para outro de acordo com a demanda de alimentos que eles colhiam da natureza e tudo mais. Só que aí, com o decorrer do tempo, o ser humano ele começou a criar animais, começou a plantar seu alimento, não mais simplesmente retirar da natureza. Então eles passaram a viver em locais fixos, certo? Então foi onde surgiu a moradia fixa, as pessoas começaram a ter o lugar certo para morar e naquele setor onde elas moravam, elas começaram a plantar, elas começaram a criar animais, não precisando mais assim estar de cima para baixo em busca de lugares e regiões com alimentos. De início as pessoas produziam pouca coisa, era basicamente o que precisava para sobreviver, mas com o tempo essa produção começou a aumentar. Certo? E aí chegou um momento em que era preciso estar acompanhando o quantitativo, especialmente de animais, né? Se criava-se ovelhas e levava-se as ovelhas para pastorear, né? Elas iam para o pasto. Quando voltava, como é que eu sabia se vieram todas ou se estavam faltando? Então começou-se a usar vários objetos, especialmente pedra, para contar. Então na ida a gente pegava ali e colocava uma pedrinha para cada animal que ia saindo, e aí, quando retornava retirava-se uma pedrinha para cada animal que voltava, e aí a gente saberia, né, se vieram todos ou se ficou faltando algum para a gente ir procurar, certo? Então aí começou uma forma bem primitiva de contagem. Outras formas utilizadas, né, foram os dedos, que é o básico. Outra forma de contagem utilizada bastante eram as falanges dos dedos, ou seja, essas partezinhas dos dedos, né? Se você olhar o seu dedo aí, você vai ver que ele é dividido em 3 partes, certo? Então cada partezinha dessa é uma falange, então dá para contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ainda existem povos que fazem essa contagem aqui, certo? Ali, no caso, no Egito, na Índia, no Iraque, eles fazem essas contagens das falanges dos dedos, certo? Só que aí ainda eram números muito pequenos, eram contagens pequenas, então dava para desenrolar tranquilamente. Quando a quantidade começa a aumentar, então precisa-se de números maiores e tudo mais, então começa-se a criar símbolos, desenhos inicialmente para representar quantidades. E aí a gente vai ver mais à frente vários povos, né, arrumaram formas de contagem diferentes e símbolos diferentes. Ainda hoje o sistema indo-arábico, que é o que nós usamos, ele é o mais usado no mundo, né? Mas ainda hoje existem povos que contam e registram as quantidades de forma diferente da nossa, tá certo? Então, na apostila de vocês, na página 28, nós temos assim: era uma vez há 10.000 anos. Há milhares de anos a humanidade não sabia contar. Nessa época, o homem vivia da caça, da pesca e de pequenas colheitas. O homem evoluiu e, sentindo novas necessidades, começou a cultivar plantas, criar animais e surgiram a agricultura e o pastoreio. Como era preciso controlar o rebanho,
os pastores sentiram a necessidade de contar os animais. E assim começaram a colocar uma pedrinha para cada ovelha que passava para o pasto. Na volta do rebanho, eles iam retirando as pedrinhas quando cada ovelha passava. Assim, estava nascendo a contagem pela correspondência 1 a 1. Provavelmente, o homem usou muitas coisas para contar, principalmente os dedos. Alguns povos, para contar até 12, usavam as falanges dos 4 dedos maiores da mão. Esse modo ainda é usado no Egito, no Iraque e na Índia. Então veja, só dando mais uma reforçada no que a gente viu em relação à origem, da contagem, a origem dos números. Na página 29 nós temos a questão número 6, que é assim: no quadro abaixo, circule grupos de 5 em 5 de figuras do mesmo tipo. Então você vai aí agrupar, tem bicicletas e tem livros. Então vai ter que fazer um grupo de 5 bicicletas, vai juntando as bicicletas de 5 em 5. Você circula 5, vai circulando de 5 em 5 quantas derem. E de livros também, de 5 em 5 quantos derem. Aí depois disso você responde as perguntas. Quantos grupos de 5 foram formados? Quantas figuras sobraram? Quantas dezenas de figuras existem no quadro? Lembrando, dezena, o nome dezena vem de 10. Então, dezena é 10. Então, quantas dezenas de figuras tem no quadro? Aí, no caso, é juntando todas, tá bom? Agora circule grupos de 3 em 3. Então, você nesse segundo quadro aí vai fazer a mesma coisa, só que agora é circulando de 3 em 3. Aí vem a pergunta: quantas unidades existem? Quantos grupos de 3 foram formados? Então, quantas unidades existem é o total de figuras. Quantas tem, certo? E depois, quantos grupos de 3 foram formados, você vai indicar quantos grupos deu para formar de 3 em 3. Virando então para a página número 30, nós temos: se formássemos apenas 7 grupos, quantas figuras sobrariam? Então você vai olhar lá, nesse segundo quadrinho. Se você tivesse formado só 7 grupos, ia sobrar a figura? Quantas iam ficar sem grupo nenhum? Questão número 7. Pinte as figuras iguais e diga quantas há de cada grupo. Então você vai pintar as figuras iguais, ou seja, se você pintar, por exemplo, sorvete de amarelo, então todos os sorvetes vão ser amarelo. Se você pinta um hambúrguer de rosa, todos os hambúrgueres vão ser de rosa. E aí lá embaixo você vai dizer, sorvete tem quantos, hambúrgueres tem tantos, bolo tem tantos, essa fruta que tem aí também, quantas tem. Então você vai registrar lá embaixo quantas de cada um. Depois, na questão número 8, lá na página 31, a gente tem assim: quantas figuras há no total? Então, juntando todos os tipos de figuras que tem lá, tem quantas ao todo? Questão número 9. Preencha os espaços abaixo com os números de 1 a 9, de maneira que 2 números sucessivos não fiquem vizinhos. Então, você vai ter que espalhar os números de 1 a 9, só que, por exemplo, o 1 não pode ficar do lado do 2, o 2 não pode ficar do lado do 3, o 3 não pode ficar do lado do 4, os números vizinhos não podem ficar juntos, tem que estar separados. Então, se você vai botar um aqui, o 2 tem que ir lá para o outro lado, não pode ficar pegado, o 3 tem que ir lá para outro canto, não pode ficar perto do 2, o 3 pode ficar perto do 1, mas não pode ficar perto do 2, certo? Então, os números que são pegados na contagem, eles vão ter que ficar separados, certo? Na hora de preencher aqui. Questão número 10. Resolva o seguinte desafio. A gente tem um quadro, Aí nele lá tem 6, 5, 10, 11. Aí tem um quadro vazio, 3, 4, 9 e 8. Se fazendo as mesmas somas, o resultado é 21. Qual o número que falta?
Então, o que acontece? Ó, aqui a gente tem 6, 5 e 10. Quando eu somo, dá 21. 4, 9 e 8. Quando eu junto os 3, dá 21. Aqui eu tenho 11 e 3. Que número está faltando aqui no meio para quando eu juntar dê 21 também, certo? Aí esse número que falta você vai preencher lá e vai colocar aqui embaixo também. Na página 32 a gente tem mais algumas informações para concluir o nosso conteúdo de hoje, certo? Os algarismos foram criados pelos indianos e divulgados pelos árabes. Hoje, os algarismos indiano-arábicos ou indo-arábicos são usados em quase todo o mundo por diferentes culturas. Apenas com esses 10 símbolos conseguimos escrever qualquer número. Isso não é fantástico? Que é justamente o que a gente viu, né? Usando aqueles 10 algarismos ali, de 0 a 9. Então, eu fazendo as combinações, eu consigo escrever qualquer número combinando eles, certo? Só que aí a gente também tem outras formas de registros de contagem. Acompanhe aí, ó, nesse quadro. Outros povos também criaram seus símbolos numéricos. Conheça alguns. Então, veja, os egípcios criaram um método também de contagem, né, com tracinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O 10 era a curvinha, né, como exemplo. Os símbolos chineses também, que representando de 1 a 10. Os símbolos maias também de 1 a 10, veja que é diferente também aí a forma de contagem, é mais pontinhos e traços. Os símbolos babilônicos, né, mais com triângulos, então existe a forma de agrupamento desses triângulos aí também, né, de até 10, de 1 até 10. Os símbolos romanos, que já utiliza-se de letras, então nós temos aí os romanos de 1 a 10, e os símbolos indiano-arábicos, ou indo-arábicos também chamados, de 1 a 10, certo? Então veja que existem várias formas de contagem, porém esse sistema que nós usamos, o indo-arábico, com esses 10 algarismos, ele acaba sendo um sistema mais completo, porque ele possibilita formar qualquer número. E ele usa essa lógica de agrupamento de 10 em 10, que ajuda bastante e facilita bastante a compreensão, certo? Então, pessoal, resolvam as atividades, as dúvidas, perguntem, estamos no grupo para fazer esse auxílio, tá bom? Envie as atividades para correção também. Então, um forte abraço para vocês e até a nossa aula de amanhã.